Bom dia com a Bíblia, graça e paz. Hoje vou pregar a respeito da história de Jonas, que está no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Queridos, essa história de Jonas, o Senhor chamou Jonas para pregar o evangelho ali na cidade de Nínive, mas a Bíblia diz que Jonas não quis obedecer à ordem do Senhor. A Bíblia diz que Jonas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Eu não sei como está a tua vida, se você tem obedecido à ordem do Senhor. O Senhor te chamou para fazer a sua obra e você está desviado dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Jonas, indo em direção contrária, foi para a Espanha. Ali naquela embarcação, a Bíblia diz que veio uma tempestade tão grande, a ponto do barco se partir ao meio. Não deixe o barco se partir ao meio para você voltar para os caminhos do Senhor. Deus te confiou um ministério e você tem fugido do Senhor, e as tempestades são grandes na tua vida. A Bíblia diz que Jonas estava ali no porão do barco, dormindo, e a tempestade estava acontecendo. Às vezes você está dormindo, está acontecendo tantas coisas ruins na tua vida, e você está dormindo como Jonas dormia. Mas a palavra do Senhor te diz nessa manhã: volte para os caminhos do Senhor, obedeça. A palavra é obedecer o que Deus te confiou, porque as tempestades são grandes na tua vida, e às vezes você está dormindo e não está vendo o que está acontecendo. Ontem, conversando com um homem, ele disse que quando um irmão em Cristo, quando ele estava desviado dos caminhos do Senhor, fugindo de Deus em direção contrária, ele ficou preso. Foi preciso ele ficar preso, mas ficou preso ali 8 meses preso. Saiu da cadeia e continuou fugindo do Senhor. E Deus estava falando, usou servos para falar com ele lá na cadeia, que ele precisava voltar para os caminhos do Senhor, mas ele dizendo que ele estava com o coração duro e continuou fugindo de Deus em direção contrária. A Bíblia diz aqui na história de Jonas que os marinheiros remavam e o barco não saía do lugar. Às vezes você está remando e o seu barco não sai do lugar, porque você fugiu do propósito que Deus tem para a sua vida. E esse homem, contando para mim a sua história, que ele saiu da cadeia, continuou fugindo de Deus, se envolveu em um acidente, perdeu a sua perna, ficou 60 dias internado. Desses 60 dias, 30 entre a vida e a morte, desenganado. Quando ele volta em si, Deus usa um médico para falar com ele. O médico foi ali consultá-lo. A primeira coisa que o médico abriu a boca, o médico falou: você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Até quando você vai fugir? E ele contando para mim: irmão, foi preciso eu perder uma perna para eu voltar para os caminhos do Senhor. Mas ele alega, contando: ainda bem que eu perdi a perna só, porque se eu não tivesse voltado, eu estaria no inferno hoje. A palavra de Deus diz, queridos, que o Senhor te espera. Não seja como o filho pródigo, que saiu da casa do pai, foi para o mundo, gastou toda a herança que o Senhor havia lhe confiado. Deus é tão gracioso que ele pediu ali em vida a sua herança para o seu pai, e o seu pai deu, e ele foi para o mundo. E ele só se deu conta que ele estava perdido quando ele estava junto aos porcos, comendo com os porcos. Aí ele caiu em si. A Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai. E a Bíblia também diz que quando ele tomou essa decisão, o pai não deixou nem ele chegar na casa, foi correndo e o abraçou. O Senhor te espera. O Senhor não abre mão de você.
Basta se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Bom dia com a Bíblia. Se inscreva no meu canal, deixe um like ou um dislike.